Gravando! Muito bem! Bem-vindo a todos, eu sou a professora Thaís Barbeiro, da Escola de Rose Meta de Sumaré. Estou aqui com a professora Rode Castro, professor de Rose, e hoje a gente vai falar em como ampliar a sua capacidade pulmonar. Um papo incrível, imperdível. A gente começou essa live no Instagram, mas não estava rolando. Sabe aquele dia que o Instagram está bugado e não funciona os três ao mesmo tempo? Então, como você não poderia perder a qualidade desta live, porque o conteúdo vai ser muito bom, fica por aqui assistindo com a gente, compartilha com seus amigos e a gente vai começar o nosso papo de hoje. Então, muito bem-vindo, professor De Rose e professora Rode Castro. Queria começar com a professora contando um pouquinho sobre a sua história, sobre quem é você, sobre como você começou no The Rose Method junto com o professor De Rose, que já faz muito tempo isso. Muito tempo, obrigada pelo convite. Pois é, começou tem mais de 4 décadas e tem muita história, porque foi tudo muito intenso sempre. Mas eu comecei na adolescência, e a gente até já tinha previamente conversado sobre isso, que o meu início na escola do professor De Rose, em Copacabana, foi marcante, e muito marcante por essa questão da respiração. Eu me encantei com tudo, na verdade, mas a respiração foi um desafio. Por quê? Eu sempre trabalhei a respiração porque eu fui nadadora durante vários anos na minha infância. Eu treinava 3 horas por dia, de segunda a sexta, era atleta. Eu não tinha intenção de competir, eu não treinava para competir, porque eu detestava isso, essa vida de competição, mas eu gostava da natação, dos amigos, era algo que eu fazia com prazer, só não tinha um projeto de ser atleta, enfim, ganhar medalhas, não era isso. Mas foram vários anos e a parte de respiração. Na natação é muito trabalhada. Eu acredito que seja o esporte que mais enfatize a respiração. E quando eu comecei a praticar, eu tive muita dificuldade e isso me surpreendeu. Como é possível um negócio desse? Atleta, treinei tantos anos e na infância, né, que o corpo está em formação, que é um momento ótimo, né, para o aprendizado, para o desenvolvimento. Isso me lançou um desafio que me fez ler muito e intensificar a prática. E o que me chamou a atenção também foi que, na prática das técnicas corporais, a respiração acompanha o tempo todo, e a minha não acompanhava, eu não tinha fôlego para fazer uma respiração num determinado movimento e sincronizar a respiração com as posições. Eu tive uma super dificuldade. Não sei se porque eu queria já fazer tudo certinho, não é na primeira vez que a gente consegue, né? Nem na segunda. Mas, enfim, eu tive muita dificuldade. Aí comecei a treinar. Eu lia e treinava, aplicava aquela técnica. E pesquisei vários livros e iniciei o meu trabalho de respiração exatamente aí, porque eu praticava todos os dias. E comecei a rascunhar, era máquina de datilografia, eu catava milho ali na máquina, que eu nunca aprendi. Eu simplesmente ia lá, fazia do meu jeito, mas, enfim, no final dava certo. Que legal! E tá, tive acho que uma minha apostila, que era minha, não compartilhava isso com ninguém, mas me serviu de documento e roteiro. Mas o que eu achei muito interessante é que o desenvolvimento foi bem acelerado. Digamos, acho que na primeira semana eu tive as minhas dificuldades, aí eu treinava o dia inteiro, até no ônibus, eu ficava praticando, mas poucas semanas depois, acho que não fez nem um mês de prática, eu já comecei a sentir a técnica, como ela funcionava. Achei o resultado muito rápido e, inclusive, a vivência na prática achei a mais rápida de todas. Isso que é curioso. Aquilo que eu tive mais dificuldade, no fim,
foi a que eu consegui experimentar rapidamente, de sentir que a técnica ela me mudava. Eu sentia que mudava o meu corpo, era a sensação que me dava naquele momento que eu sentava para fazer os exercícios. Eu sentia que o meu corpo era outro, sentia outra disposição e me sentia linda. Eu era adolescente é cheio de... Eu tinha também, né, que eu era gorducha, cheio de complexos e crises e tudo mais, e eu me sentia ótima, em poucos minutos de técnica de respiração. Isso me encantou. E isso me fez sentar e fazer todos os dias, praticar todos os dias. E foi exatamente nessa primeira experiência que eu desenvolvi esse encantamento, essa paixão. Eu sou muito apaixonada, porque eu considero que tem uma riqueza, não só a eficácia, porque a gente consegue mudar não só o tipo de respiração, mas mudar a capacidade pulmonar, aumentá-la em pouquíssimos instantes até. Depende do interesse mesmo da pessoa. Não precisa de vários meses e anos para se conseguir um resultado de forma alguma, é muito rápido. E é muito prazeroso. E justamente isso fez eu me apaixonar. Fiquei fascinada. Falei, gente, que negócio é esse tão fantástico assim, de produzir um resultado tão imediato? Porque, de uma certa forma, foi imediato. Eu tinha 17 anos, ou seja, 17 anos respirando de uma determinada maneira e eu consegui mudar em poucas semanas. E isso foi o fator determinante para eu ter essa prática como algo rotineiro. Pois Rotineiro e assim, as pessoas que entram no método, como você está falando, né, acabam não sabendo respirar, né? A gente vai ensinando. Ah, mas como não sabe respirar? As pessoas sabem respirar o que elas respiram no dia a dia, mas não ampliar a capacidade pulmonar da forma como a gente faz. Colocar mentalizações, aprender a lidar com ritmos respiratórios. Queria que o professor De Rose falasse um pouquinho sobre tudo isso. Olha, em primeiro lugar, eu quero elogiar o livro da Rô de Castro, porque ele ensina muito, muita coisa. Ensinamentos fáceis, práticos, de resultados imediatos. Então, fica aqui o meu convite. Leia o livro Respiração Total. E, segundo, eu gostaria de contar também que eu, como a Rô, também tive um passado de esportes, mas o esporte não treina a respiração. O esporte se limita a dizer inspire, né? E barriga para dentro, peito para fora. Embora isto já seja ultrapassado, não deveria mais estar sendo ensinado assim, mas muita gente que trabalha na área do atletismo e tudo mais, ainda segue um pouco esse princípio de botar a barriga para dentro e inspirar só com a parte alta dos pulmões. E a parte alta dos pulmões é a menor de todas, é o ápice de um triângulo, né? Então, as nossas técnicas ensinam várias formas diferentes de respirar, inclusive para produzir resultados diferentes, tanto no esporte, quanto na profissão, quanto na vitalidade da pessoa. São agora já cerca de 60 exercícios diferentes, 60 formas de respirar diferentes. Coisa que somente aqui nós encontramos uma especialização assim tão minuciosa. Nós sabemos, todo mundo sabe, que conforme o estado emocional, o ritmo da respiração muda e também a respiração fica mais superficial ou mais profunda. Brincando, trabalhando com com o ritmo, com a profundidade da respiração, nós vamos afetar os estados emocionais. E, além disso, também a produtividade, porque quanto mais oxigênio você põe para dentro,
mais você alimenta o órgão que nós temos, que mais exige oxigênio, que mais consome oxigênio, que é o nosso cérebro. O cérebro precisa de muito mais oxigênio do que todos os outros órgãos do nosso corpo. Então, se você aprende a respirar, você poderia até dizer que está ficando mais inteligente, porque as sinapses ficam muito mais ágeis e as associações das informações que você tem armazenadas no seu cérebro, essas associações conversam entre si muito mais intensamente. Então, isto, num trabalho de ciência, por exemplo, uma pesquisa acadêmica, um trabalho de doutorado, ou mesmo o dia a dia de um estudante universitário, ou, por outro lado, também na profissão, isso produz resultados fascinantes. E é isso que a Rô ensina no livro dela. Obrigada pela indicação do meu livro. Realmente são muitas técnicas, é um conhecimento riquíssimo. E ele não se perdeu. Eu acho que as pessoas só não dão a devida importância, porque eu noto que o público, de um modo geral, consumista, de um modo geral, quer resolver tudo com uma pílula. E se esse método entra na moda, ok, todos fazem, acham o máximo, saiu de moda, vão para o outro que está na moda, mas o que quer mesmo, tirando essa animação do modismo, é uma pílula que resolva tudo. E parece que respirar, será que... mas respirar é uma coisa que eu já faço, vou sentar, ficar respirando. As pessoas não sabem, elas não dão valor porque não sabem o nível de alcance desse conhecimento, que é ancestral, é antigo, é milenar, está aí desde milênios, né? Existe há tantos milênios, mas o ser humano ele quer acreditar naquela pílula milagrosa. Eu acho que as pessoas assistiram muito esses desenhos com fada madrinha. Só pode ser isso, porque como é que o indivíduo acredita que vão comprar um comprimido que vai resolver o super problema, que vai saber quanto tempo ele... em quantos anos de vida para desencadear aquele problema, entre aspas, e vai resolver com uma planta, sei lá o quê. Mas é essa a esperança que as pessoas têm. E para sentar e desenvolver uma técnica de respiração, a respiração parece tão pouco, né? Tem momentos que eu penso que seja isso. A não ser que a pessoa pratique um esporte. Aí sim ela vai dar valor, porque ela já tem uma disciplina para treinar algo, e a pessoa já sabe que qualquer treino exige dedicação, que tem dificuldades, vai ter que atravessar as dificuldades para se aprimorar. Então, acho que o atleta ele já tem uma predisposição a treinar pequenas coisas e perceber resultado. E a respiração é algo tão fantástico, sair daquela normalidade respiratória, que é a primeira coisa que a gente ensina, que é não usar só aquele tantinho dos pulmões, aquela parte alta que é quase nada, e é incrível que a gente vive com esse quase nada. Mas fazer a pessoa exercitar de modo que ela desenvolva todo o potencial que tem, isso faz tanta diferença que as pessoas não têm ideia de que o fato de se sentar, não precisa ser sentado, pode ser deitado, se a pessoa não consegue ficar sentada, pode ser andando depois que ela aprender, mas no começo, pelo menos, ou sentado ou deitado, para fazer aquele básico e sair da normalidade, passar para uma respiração que use 100% do potencial que todos nós temos, todos podemos desenvolver, qualquer pessoa pode desenvolver, e conseguir com esse 100% de uso dos alvéolos algo incrível, inimaginável. Por isso eu me encantei tanto. Para mim era inimaginável conseguir em tão pouco tempo as sensações que as técnicas de respiração nos fazem experimentar. E é muito então, isso acho que
você falou, Rô, pode fazer deitado, pode fazer com as pernas levantadas, pode fazer sentado com as pernas cruzadas, porque muita gente às vezes fala, mas eu vou ter que ficar sentado com as pernas cruzadas para aprender a respirar. Não, no começo não precisa ser assim. E por isso que nós temos aulas de iniciantes, então todos podem treinar respiração. Respirar é algo essencial. E eu queria que o professor De Rose também contasse um pouquinho sobre esse aumento de capacidade pulmonar. Alguma coisa, uma dica mais prática de como aumentar de fato a sua capacidade pulmonar. Por que eu vejo, professor? Hoje eu tenho muitos alunos que passaram pela essa pandemia e acabaram pegando o tal do Covid. E a capacidade pulmonar reduziu bastante, mesmo pessoas super jovens, atletas, né? Que a gente tem muitos alunos atletas, e reduziu. Eles já tinham conquistado uma capacidade muito alta e de repente reduziu muito, antes até de vacinação, disso tudo. Que dicas práticas a gente pode dar para uma pessoa que quer ampliar novamente a capacidade pulmonar? Algum exercício específico que a gente possa falar? Então, em primeiro lugar, queria lembrar que pode ser feito sentado numa cadeira também, porque algumas pessoas têm oportunidade para fazer um exercício respiratório enquanto estão sentadas em frente ao seu computador, enquanto estão no seu escritório, enquanto estão estudando para a faculdade. Então, você sentado numa cadeira, você faz tranquilamente os seus exercícios respiratórios. Eu contei numa outra live que, antigamente, nós tínhamos na recepção da escola um espirômetro. E aquilo era fascinante, porque a pessoa pedindo informações, às vezes ela tinha dúvidas a respeito das técnicas respiratórias, se aquilo realmente funcionaria para elas. Tal. Então, eu pedia, faça uma respiração normal sua e sopre aqui neste espirômetro. E era comum que desse 1,5 litro, 1,6 litros, e isso é muito pouco. E aí eu ensinava a respiração abdominal, respiração completa, a pessoa estava, não era uma aula, a pessoa estava sentada na recepção da nossa escola, recebendo uma instrução sumária. Agora, sopre de novo. E aquilo ia a 4,5, às vezes mais, litros. Então, a pessoa se impressionava, ela se assustava. Como é possível que, com uma simples explicação de 2, 3 minutos, como é que aumentou tanto a minha capacidade pulmonar? Então, essas técnicas de vocês funcionam realmente. E 4 litros de ar nos pulmões, 4, 5 litros, é a capacidade de desportistas de remo, por exemplo, que exigem muita capacidade pulmonar. E aquela pessoa não era desportista. Então, como conseguiu uma capacidade pulmonar tão grande? Através de respiratórios, de exercícios. Então, isso era uma coisa que nós usávamos e que ajudava muito a pessoa entender como funcionava e que funcionava rápido. Agora, outro detalhe que eu gostaria de mencionar também para a valorização das técnicas respiratórias, e que também, de vez em quando, eu cito isso porque é sumamente importante, é que nós temos a respiração automática para a qual está responsável o nosso neurovegetativo. Então, aquilo ali é automático. Você não está consciente, está respirando. Todo mundo que está nos escutando aqui está respirando. Não precisa prestar atenção. Todos os animais respiram sem precisar ficar controlando a respiração. Mas o ser humano, me parece que é um dos raros animais, ou talvez seja o único, que consegue dominar essa respiração conscientemente. Porque os demais mamíferos, eles só param de respirar se há uma contingência. Por exemplo, se eles estão mergulhados dentro d'água, então eles param de respirar. Mas não se vê um animal dizer, bom, agora eu vou parar de respirar um pouquinho. Agora eu vou respirar mais profundamente. Agora eu vou usar estes músculos respiratórios. Agora eu vou usar este ritmo. Isto é típico do ser humano.
Então, nós conseguimos usar uma coisa, uma função que é automática, que é do inconsciente, e atuar conscientemente sobre ela. Isto faz com que aquela membrana que está entre os dois seja atravessada. Então, com isso, você passa a ter consciência do seu inconsciente. E isto, para um trabalho de autoconhecimento, é espetacular. Pessoas que faziam psicanálise há muitos anos, quando passaram a se dedicar a essas técnicas respiratórias, pouparam muito dinheiro, muito tempo, porque a psicanálise teve uma aceleração espetacular e a pessoa logo recebeu a sua alta. De forma que a respiração ainda tem, além das funções meramente físicas, de oxigênio, de maior ventilação, de hiperventilação, tudo mais, independentemente disso, nós ainda temos esta outra função, que é penetrar no inconsciente, ter consciência do que se passa no seu inconsciente. E, como exercício que você pediu, nós podemos fazer uma coisa muito simples. Inspire projetando o abdômen para fora. Expire retraindo o abdômen bem para dentro. E, de novo, inspire projetando o abdômen para fora. Não se preocupe com o tórax. É o abdômen que você vai projetar. E agora faça mais uma experiência. Você, ao encher os pulmões, retém um pouco. Aí entram os ritmos que a Rode Castro conta no livro dela, que descreve no livro dela. Você pode inspirar em 3 tempos, então inspirando 1, 2, 3, aí você retém por mais 3 e depois expira por mais 3. Há muitos ritmos e cada ritmo tem lá a sua função. Funções fisiológicas e funções também no nosso emocional. Mas eu vou deixar você com curiosidade, que é para você ir lá no livro da Rô. Muito bem, Rô. Quer dar alguma dica de algum ritmo ou vai deixar lá para o livro mesmo? Vou deixar para o livro. Não, eu estava me lembrando aqui, essa informação de que a respiração, quando a fazemos de maneira consciente, é uma ponte que nos liga ao inconsciente. E eu acho que essa informação está na prática básica, bem de quando eu comecei, acho que na prática básica. Essa informação também foi muito importante para mim, porque eu, fazendo a gravação, eu escutei isso, aí eu pensei, nossa, que incrível, nossa, mas realmente é isso mesmo. Não que eu tivesse tido uma experiência de acessar o inconsciente, mas com certeza é uma ponte que liga ao inconsciente, já que sempre respiramos de maneira involuntária, inconsciente, e o que fazemos em seguida é aplicar consciência e fazer isso conscientemente. Então tem ali, de fato, um acesso. Isso foi incrível, me abriu uma porta assim, de futuras percepções. Foi um estalo, um clique muito legal. E o ideal é a pessoa que está começando a praticar todos os dias, até que se torne mais automático na sua vida também, fazer uma respiração mais completa, que trabalhe mais a capacidade pulmonar, né? Porque, assim, tornar a respiração consciente é algo que a gente pode fazer o tempo todo. Se já nos mantivermos atentos em vários momentos do dia, prestarmos atenção na respiração, isso já faz uma diferença. Após essa conscientização da respiração, aplicar a técnica, essa que o professor De Rose acabou de ensinar, que é uma técnica básica e fundamental, importante para nós fazermos a vida inteira, quem está começando, quem já está há muito tempo, para sempre, aplicar essa técnica e a capacidade pulmonar vai aumentar naturalmente. E
esse naturalmente é algo fundamental para o desenvolvimento respiratório. Porque, por exemplo, quando praticamos um exercício qualquer, um exercício físico, para a pessoa avançar, um exercício de força, enfim, de um esporte qualquer que exija força, e aí exige um esforço, sim, para conseguir um progresso. No caso da respiração, quanto menos esforço, maior é o progresso. Porque cada vez que se aplica um esforço, as outras etapas da respiração ficam prejudicadas. O ideal é que a pessoa ganhe esse aumento de movimentação respiratória, aumento nos tempos, pela consciência da respiração e pelo treino diário, sem esforço, porque o progresso, ele simplesmente acontece, ele é inevitável. Isso é importante, porque eu vejo praticantes, até de muitos anos, aplicando ritmos e um esforço ali para ficar e para fazer. Não é uma forma inteligente de avançar. É mais inteligente o avanço progressivo sem esse esforço. Não precisa dele. Progride-se só no conforto. Legal, Rô. Uma coisa muito legal que você falou logo no começo dessa live de hoje, dessa parte toda emocional, que você aprendeu a lidar com o corpo, a respiração e as emoções tudo ao mesmo tempo. Que na parte da movimentação das práticas você conseguiu entender como a respiração se encaixava e isso também te ajudou a ganhar a forma física que você queria. Então também tem esse complemento, né? Colocar a respiração com a movimentação corporal para trazer esse fortalecimento de tudo, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, professor De Rose ou Rô, quem quiser. A Rô é a pessoa certa para falar, porque ela, à medida que os anos foram se passando, ela foi ficando com o corpo cada vez mais musculado, cada vez mais bonito. Então, eu acho que a Rô pode dar umas dicas muito boas a respeito disso. Mas sabe que nessa fase da pandemia eu não tive com quem compartilhar os meus bolos, os quitutes, eu comi tudo sozinha. Isso trouxe umas consequências, eu não vou nem falar mais a respeito. Quem não engordou um pouquinho na pandemia não fez a pandemia direito. Tem umas banhas sobrando, mas daqui a pouco a gente resolve. A hora que os amigos chegarem, para eu pedir de novo, aí pronto, está resolvido. Mas olha, essa questão de sincronizar a respiração com a movimentação do corpo, isso vai longe. Isso se aplica no momento da coreografia, que nós exploramos bastante nas aulas. Isso se aplica nas permanências, nas posições que dão aquele fortalecimento e flexibilidade, enfim, a atuação é bem abrangente, e na questão dos musculares, para ver um desenvolvimento excepcional nos musculares, se associar à respiração certa, o desenvolvimento é mais rápido. Mas não só isso, para a pessoa ter uma boa capacidade pulmonar e usar muito bem os músculos respiratórios, esses músculos não serão desenvolvidos só com a técnica de respiração. É muito mais eficaz quando aplicamos as técnicas corporais para darem aquele fortalecimento, alongarem, distensionarem, o que é importante também. Então, essas duas técnicas associadas, a respiração em si, a técnica de respiração em si e as técnicas corporais, aí sim o desenvolvimento vai ser completo, porque vamos usar melhor os músculos, vamos optimizar o uso deles, a atuação deles, a movimentação. Isso vai fazer o quê? Com que os pulmões fiquem cada vez mais de folga. Os pulmões nada fazem, só entra ar. Mas vamos aprimorar a respiração muito mais pelo bom uso, excelente uso dos músculos respiratórios do que com a movimentação pulmonar em si.
As duas técnicas têm que caminhar juntas. Não sei se deu para entender. Eu sim, Rô, obrigada. Eu tenho uma pergunta para o professor agora. Professor, quando a gente aumenta a capacidade pulmonar, a gente fica com mais energia, mais vitalidade para fazer as coisas, que tem um pouco a ver também com o que a Rô acabou de falar. Não sei o que o professor ia falar agora, mas aí já vai. Queria essa resposta, por favor, falar um pouquinho sobre aumentar a sua energia também para a vida, quando você faz os respiratórios e aumenta a capacidade pulmonar. Então, eu vou começar lembrando que uma frase que a Rô disse há alguns minutos já, ela disse: eu tive uma percepção quando eu estava fazendo a gravação, mas ela não estava gravando, ela estava praticando com um áudio, que é um áudio que ensina as técnicas corporais e a respiração. Esse áudio se chama Prática Básica e é disponível gratuitamente no Spotify. Todo mundo que tem Spotify pode baixar e praticar todos os dias, se quiser, ter o professor na sua casa. Chama-se Prática Básica. E o efeito dessas técnicas no nosso dia a dia é fascinante, porque vou até comparar com uma daquelas criatividades dos californianos. Alguns anos atrás, havia os psicanalistas que faziam psicanálise correndo, fazendo jogging ao lado do seu paciente, porque o resultado que eles obtinham era muito maior. E por que esse resultado era maior? Porque havia uma hiperventilação, havia mais oxigenação do sangue, consequentemente, no cérebro daquelas pessoas, e o resultado da sua análise, da sua psicanálise, era muito acelerado. E outra coisa também, o oxigênio, ele em maior quantidade, uma overdose de oxigênio, não faz mal nenhum, faz bem, essa overdose produz uma euforia. O oxigênio, ele embriaga, tanto quanto o álcool. Então, se você respira bastante, se você faz determinados exercícios respiratórios de hiperoxigenação, você fica com uma euforia, uma alegria de viver. Adeus aquelas tristezas, né? Ou desmotivação. Você fica com uma vitalidade tão transbordante que você é bem disposto para qualquer coisa. Vamos fazer esporte? Vamos embora. Vamos ao cinema? Vamos também. Vamos almoçar? Vamos. Vamos brincar? Vamos brincar. Vamos conversar? Vamos namorar? Vamos namorar. O que você pensar, uma pessoa que esteja bem oxigenada, ela está bem disposta, ela está pronta para executar trabalho, esporte, estudo, diversão, seja o que for. Então, isso é uma coisa que a respiração proporciona, não é respirar à toa. Claro que uma simples respiração profunda já tem o seu efeito, mas nós estamos falando aqui de técnicas. Outra coisa com relação ao dia a dia e à carreira profissional e até mesmo ao casamento, em que a respiração pode nos ajudar, é o seguinte: sempre que você for se emocionalizar, ter um surto de raiva, de ódio, de ira, respire. É tão simples. Antes de responder o que você pretendia, respire. É tão simples e é tão rápido o efeito. Uma respiração profunda já muda o tipo de resposta que você vai dar. Consequentemente, pode salvar a sua carreira profissional, pode salvar o seu casamento. Perfeito. Minha pergunta agora, para finalizar. A gente falou da respiração
com a parte do corpo físico denso, ou seja, a movimentação corporal acoplada à respiração, que coordenar isso já ajuda bastante na realização de todas as outras técnicas e para a nossa vida, né? Para a nossa boa forma, para tudo mais. A gente falou da respiração na parte energética, de você ter mais energia para viver. A gente falou da respiração de alterar os estados emocionais. A respiração também ajuda a deixar a mente mais clara, mais focada para aquilo que você quer realizar e conquistar. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e depois, na sequência, como a meditação, como a respiração e aumentar a capacidade pulmonar pode auxiliar no processo de meditação, no treinamento de meditação. Então ficam 2 perguntinhas já no ar, pode ser uma para Rô, uma para o professor De Rose, vocês se dividem aí quem quer responder qual. Eu vou deixar para a Rô, só vou lembrar que o tema respiração, como ele é tão vasto e fascinante, nós podemos deixar para a próxima vez, ou para uma das próximas vezes. Só para finalizar. Eu acho que tem muito que falar sobre respiração, mas eram 2 perguntas, eu coloquei todas numa só. É sobre A concentração, deixar a mente você ter mais foco na sua mente, né? Ter mais concentração para realizar suas coisas no dia a dia, mais poder de realização e a mente mais focada, e como a respiração auxilia na meditação. Acho que são as 2 últimas de hoje, a gente encerra a nossa live por aqui. Eu acho que essa é uma etapa para quem já pratica, para quem adquiriu realmente afinidade com a técnica, não só de respiração, mas com o conjunto. Precisa ser uma pessoa que tenha o objetivo mesmo de alcançar esse estado de consciência. Mas a respiração que favorece é a respiração ritmada, que o professor De Rose já falou, quando já desenvolveu uma capacidade pulmonar maior, quando já consegue respirar de forma completa, confortavelmente, e aplica-se um ritmo. Mantém-se o conforto sempre. Ao fazer a respiração ritmada, haverá uma estabilidade, e essa estabilidade começa no emocional, e ao aquietar o emocional, como consequência, atingiremos o aquietamento mental. Não vai ser aquele silêncio, que isso é difícil, né? Aquele silêncio, aquele aquietamento total, mas as dispersões começarão a diminuir. E quando a pessoa perceber isso, ela vai conseguir aplicar na vida. Então, esse treino diário de respiração ritmada, ela vai aprender a ficar focada, ela vai alcançar um determinado estado de estabilidade, vai conseguir acessá-lo e, por isso, aplicar no dia a dia. Perfeito. E essa estabilidade vai futuramente fazer com que ela vivencie o estado de meditação, que eu acho, na minha opinião, para chegar nesse estado, precisa de não tempo, mas precisa de uma dedicação e afinidade também com a prática. Isso é muito da pessoa, né? De querer se aprofundar, querer se dedicar, mas aí já precisa ter uma afinidade. Porém, a respiração vai conduzir a esse estado de consciência, que é o que nos interessa. Maravilha. Que é o nosso objetivo. Muito obrigada, Rô. Muito obrigada, professor. A gente está chegando no horário final da nossa live. Sei que todo mundo tem os compromissos aí de vocês. Queria só finalizar dando a dica aí do recado do dia. Queria que a professora Rô de Castro falasse como o aluno que quiser praticar com você te acessa, te encontra. E o professor De Rose dando o seu recado sobre as lufadas, sobre o que o professor quiser contar. Também tem o lançamento do tratado virtual. Então, podem dar suas dicas finais. Maravilha. Então, eu quero convidar para um curso de respiração para iniciantes, que eu vou começar em abril, no segundo sábado de abril, 8 de abril. Vai ser um sábado, serão 4 sábados no mês de abril, às 15 horas. E acessam pelo meu Instagram, ro_demudo_castro.
Rô de Maravilha. Castro. Então, todos convidados para o curso da Rô de Castro. Achem ela lá no Instagram. Professor De Rose, seu recado final. Meu recado final é um agradecimento à Rô de Castro, porque eu tenho um livro bem grandinho, mais de 1000 páginas, chamado Tratado de Yoga, que tem um capítulo sobre respiração. E a Rô de Castro foi lá e fez uma revisão. Ela juntou ali uma equipezinha, uma comissão, e eles foram debulhar, foram mexer, e esse capítulo ficou muito melhor. Então, muito obrigado, Rô. E o tratado vai ser lançado, nova edição, 47ª edição. Esta edição vai ser em formato e-book. Vai ser lançado no dia 21 às 21 horas. Vai ser lançado na nossa atividade chamada Lufada de Alegria no final do seu dia. E ela se realiza às segundas-feiras, às 21 horas. Para você acessar pelo Instagram, você digita @Lufadas de Alegria, tudo junto. E, com isso, você vai poder participar no dia 21 do lançamento online da versão em e-book do Tratado de Yoga. Vejo você. Esse é mês de aniversariante também, né, professor? Estamos em fevereiro, vai ter aniversário por aí, né? É verdade. Tem uma porção de atividades, se você mantiver contato, você vai se informando sobre esses eventos. E nas segundas-feiras, 21 horas, você é nosso convidado. É só entrar e assistir a Lufada de Alegria da segunda-feira. Na segunda-feira se chama Profissão, Missão e Paixão. Incrível. A convidada. Muitíssimo obrigada. Estarei lá hoje à noite nas lufadas do professor De Rose. Um beijo para a Rô. Muito obrigada por aparecer aqui no Instagram do @TheRoseMethod, nosso canal no YouTube também. Muito obrigada, professor. E toda segunda-feira, às 12, tem mais. Essa live de hoje foi feita pelo Zoom, foi a gravação direto para o Instagram, porque o Instagram bugou, mas toda segunda-feira às 12 tem lá. Vamos ter fé que vai dar tudo certo na próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos assistirem sobre ampliação da capacidade pulmonar e respiração. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar a nossa gravação. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada, Thaís. Beijoca.